jogo fora de casa, mais uma derrota pra conta e a mesma teimosia de sempre. Então bora falar sobre esse 2-1 contra o Grêmio. Meu nome é Júlia e esse é Dominado pelo Flu. Começando pela escalação, teve uma diferença daquela provável escalação do GE que a gente falou no pré-jogo, que foi o Danielzinho, mas não da maneira que a gente gostaria. O time entrou com Fábio, Samuel Xavier, Nino, Marlon, Marcelo, André, Danielzinho, Ganso, John Arias, Keno e Cano. E qual é o grande problema disso? A gente tem novamente a insistência do Ganso, que fez uma partida ruim, né, junto com o time. E também, mais uma vez, a gente tem a entrada de alguém ali no meio de campo e que defensivamente seria melhor o Martinelli, principalmente que a gente tá jogando fora de casa e que a gente não vem bem fora de casa. Eu tenho muita dificuldade de entender. A insistência é sempre pelo Lima. O Lima sai, você pensa, vai entrar o Martinelli. Não, quem entra é o Danielzinho ali. Ah, Júlia, mas você não queria o Danielzinho? Queria o Danielzinho no lugar do Ganso. E não no que seria o lugar do Martinelli. Pra mim, o Danielzinho vai ajudar muito mais ali na frente se ele entrar no lugar do Ganso, que não vem rendendo o que a gente espera dele. E foi a partida? Foi, assim, um bom início em termos de ataque. Eu vinha falando muitas vezes, assim, primeiro 20 minutos você não vê o Fluminense dentro de campo, o Fluminense não faz nada. Não, a gente começa de maneira ofensiva, só que também cedendo muitos contra-ataques. E aí o Cano faz um gol e a gente mal consegue comemorar, assim, né? Não dá nem muito tempo de curtir a parada e vem um gol do Grêmio. Então a gente estava atacando muito, mas cedia muitos ataques. E voltamos assim também no segundo tempo. Aí a gente tem falhas também do Marcelo, os gols saem, inclusive, os 2 gols do Grêmio saem no primeiro tempo pela lateral esquerda ali do Marcelo. E, enfim, problemas de cobertura e tudo mais. O segundo tempo ele volta assim, eu acho que a partida começa a ficar até mais irritante nesse sentido. E aí é aquele problema crônico de você criar. O Fluminense termina com mais posse de bola do que o Grêmio, mais finalizações que o Grêmio, mais finalizações no gol, de fato, do que o Grêmio, mas não consegue ser efetivo nesse sentido. Então, até falei que até que cria, mas não finaliza bem. A gente teve também um gol impedido do Cano. Tivemos também um gol impedido do Grêmio, que seria, na verdade, um gol contra do Martinelli. Tinha impedimento no lance, e aí os gremistas vão, antes que os gremistas venham encher os comentários, tava impedido. Ah, Júlia, mas é por muito pouco. Não, mas é a regra. Eu acho, assim, quando é aquele impedimento muito próximo, quase na linha, eu acho de um preciosismo tremendo. Mas a regra é essa, e uma hora você vai ser beneficiado por ela, outra hora você vai ser prejudicado por ela, porque existe a regra. Então, assim, que pelo menos esse critério seja cumprido. E foi, se não fosse, seria um erro bem sério do Martinelli, que ele era... O Samuel Xavier já tinha conseguido fazer a parte dele, mas a bola sobra ali, mas naquela confiança de que o Martinelli tava. Enfim, Martinelli é o último homem que dá a entrada de fato da bola no gol. Então, assim, se não tivesse sido impedimento, teria sido, nossa, ainda bem. E eu espero que o Martinelli tenha aprendido já com esse impedimento, que a gente não precisa passar por uma situação assim. Um erro desses. De novo. E chega no final do jogo também tem um lance, né? Uma falta dentro da área. O Nino já não estava mais no domínio da bola e o Rodrigo pisa no tornozelo dele. Ah, Júlia, mas foi sem querer. Vamos voltar ao lance, ao vídeo em que a gente falou do Marcelo. Sem querer também é falta. E falta dentro da área é pênalti. É isso. E o que acontece? O juiz... Eu não sei nem se ele falou com o VAR, vou ser sincera, ainda não vi repercussão sobre isso. Mas assim, tem VAR? Não é possível que todo mundo vê o toque no replay e o VAR não veja com a quantidade de câmeras que tem à disposição. Mas termina o jogo e fica por isso mesmo.
E aí, assim, você pode falar até que o Fluminense, de fato, ao longo do jogo, se não tivesse tido, tá? Aquele lance, que era lance pra pênalti, você poderia falar assim, o resultado foi justo porque o Fluminense não foi efetivo, de fato, pra enfim, você esperar algo mais do que isso. E cometeu os erros, né? Principalmente na parte da defesa. Mas a gente não tem como fingir que esse lance não existiu, porque ele existiu. E ele era pro pênalti. E a possibilidade do Fluminense fazer um gol no pênalti era, enfim, né? Seguindo uma fila, havia uma possibilidade bem grande de sair esse gol no pênalti. E fomos prejudicados em termos de tabela por conta disso. Com isso, o Grêmio assumiu a vice-liderança aí temporariamente, já que o Palmeiras ainda joga nessa segunda-feira. E o Fluminense, enfim, né, despenca para quarto, podendo até o final dessa rodada sair do G6. Então, assim, é inegável o reflexo de um pênalti não marcado, nesse caso. E, bem, é isso. Acho que tem muito mais críticas, talvez, a esse jogo do que elogios. A gente fica cada vez mais preocupada. Assim, pra mim os maiores problemas ali são, enfim, o Ganso... Gente, o Ganso ficar quase que 90 minutos dentro de campo de novo, assim... Você pensar na titularidade dele constante, com o que ele tem apresentado dentro de campo, já é problemático. Você pensar em manter ele, basicamente, o jogo inteiro é pior ainda. E ainda assim se mantém. E é isso. É isso. E aí, o que eu vou fazer? Ainda tem convocação da seleção essa semana, não sei como é que vai estar essa cabeça. Dá uma preocupação maior ali pra enfim... Gente, você já começa a ficar... O tricolor já começa a ficar num estado constante de preocupação com essa decisão fora, que vai ser nas quartas de final, né? E... Pô, tu pensa, o jogo que a gente tem... O primeiro jogo fora que a gente tem é assim. Então... E você vê novamente a teimosia de você manter os mesmos erros. O Alexander, né, ele tem previsão de voltar pro jogo contra o América Mineiro. Eu duvido muito que vai voltar como titular, porque a gente tem que considerar que ele ficou 3 meses fora, então a gente não sabe nem quais vão ser as condições dele. Então ele provavelmente não vai voltar para titular, provavelmente não entra como titular no jogo contra o Olímpia. Olha, eu acho que é muito utópico até a gente imaginar isso. Eu teria que ter, enfim, uma recuperação milagrosa dentro de campo para poder voltar já com tudo. A gente vai ter que ter paciência nesse sentido, porque a gente sabe que ele foi uma peça que fez muita falta, que tá fazendo muita falta. Hoje ele não é a única coisa que pode resolver o Fluminense, posso estar enganada, mas assim, a gente tem que ver que ele ficou um tempo fora e o Fluminense acho que deu outros problemas desde a saída dele. Mas, né, vamos ver se o Diniz consegue melhorar os nossos ânimos na sequência, né? O próximo jogo é contra a América, vamos ver se a gente consegue ter um resultado melhor, porque assim, a gente precisa pontuar, cara. Precisa pontuar. E precisa melhorar, né? Porque é muito difícil você imaginar o Fluminense carregando o time dessa maneira, né? Até o final do campeonato vão ser muitas angústias. E aí o que a gente pensa, acho que vão ser muitas angústias sem necessidade, né? Porque, enfim, não tem necessidade de ficar sofrendo desse jeito. Se há possibilidade de melhora com mudanças. É melhor você mudar do que ficar tentando sustentar uma parada que não tá... Um jogo que não tá te beneficiando. É isso. Pós-jogo rápido. As saudações tricolores. E não esqueçam de comentar o que vocês acharam dessa partida. E seguir aqui. Se você tá curtindo, se inscreve, curte, compartilha. Todas essas coisas que todo mundo fala dentro dos vídeos. E queria muito agradecer. Nós batemos 1000 inscritos. Então, muito obrigada, muito obrigada. Se puderem, continuem compartilhando, que é assim que a gente cresce aqui a comunidade. Saudações tricolores.